De volta com o Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, sempre para skin leve e saborosa, beba com moderação. E eu quero conversar agora com Emerson Maria, técnico do Brasil de Pelotas, vivendo um novo momento aqui no Rio Grande do Sul. E eu quero começar justamente por aí. Já temos na linha o Emerson Maria? O contato aqui no Resenha da Rádio Bandeirantes agora é com o técnico do Brasil de Pelotas, Emerson Maria, um treinador que chamou a atenção. Se a gente pegar principalmente aí, a gente em 2020, vamos pegar dos últimos 5, 6 anos para cá, passou a se falar mais do nome do Emerson Maria, tanto que ele chamou a atenção que veio trabalhar também no futebol do Rio Grande do Sul, é o atual técnico do Brasil de Pelotas. Tudo bem, professor Emerson Maria? Muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Alex, bom dia aos amigos da Rádio Bandeirantes. É um prazer muito grande estar falando com vocês e contar um pouco do meu histórico no futebol. Pois é, o Emerson, quero começar pela tua carreira de jogador, porque ela foi muito rápida, ela foi muito curta se a gente comparar com normalmente carreiras de alguns jogadores que às vezes chegam até 20 anos atuando. Não foi teu caso, né? Não foi meu caso, e até tem um fato curioso, né, que aparece ali no Wikipedia que eu era centroavante, e na verdade foi confundido com um amigo meu, né, que tinha o mesmo nome, era Emerson, e idade, o Emerson era 73, eu nasci em 72, e nós jogávamos na mesma equipe de sub-20 do Figueirense, né. Eu, na verdade, atuava como volante, e eu não cheguei a atuar no profissional do Figueirense. Eu joguei na categoria de base, dos 18 até os 20 anos, e depois tentei num clube aqui chamado Flamengo do Capoeira, na segunda divisão de Santa Catarina, e com 23 anos eu vi que não chegaria muito longe. Eu tinha um objetivo grande no futebol, né, como atleta, vi que não seria um grande atleta e acabei por encerrar a carreira de jogador e iniciar logo na sequência como treinador de futebol. Mas aí com 23 anos, tu sai, por exemplo, dessa tentativa de ser um jogador profissional já para se transformar em treinador, já começa a trabalhar como auxiliar. Como é que funciona essa transição, na verdade, só de dentro para fora do gramado ali? Na verdade eu fiz todas as etapas, né, de treinador. Eu fiz um curso de educação física, eu sou formado em educação física, né, e na sequência eu comecei a trabalhar com equipes escolares, né, no município de Antônio Carlos, que é um município aqui pequeno da Grande Florianópolis, de 5 mil habitantes. Nós fomos campeões de uma competição que inclusive tem aí no Sul também, né, tem no Rio Grande do Sul, que é o Moleque Bom de Bola, que chama Moleque Bom de Bola. No Rio Grande do Sul era Guri Bom de Bola, né? Bom de bola. E no Paraná era Piá Bom de Bola. Então nós fomos campeões por esse município. Eu comecei a chamar a atenção de outras agremiações aqui. Na sequência fui para o Guarani da Palhoça, que era um time de segunda divisão aqui de Santa Catarina, muito cedo como treinador. E depois cheguei no Figueirense como treinador de categoria de base em 2001. Agora, professor Emerson Maria, como é que acontece o contato para vir trabalhar no Rio Grande do Sul, para vir trabalhar no Brasil de Pelotas? Claro que é um momento completamente diferente, né, essa questão de pandemia, sem público no estádio, mas eu imagino que o senhor já tenha, inclusive, conhecimento aí pelo seu tempo na cidade, da força que tem a torcida do Brasil de Pelotas, né, que é um torcedor de interior do Rio Grande do Sul e que tem orgulho de dizer, não, aqui a gente não torce para Inter e Grêmio, aqui nós somos Brasil. Como é que aconteceu esse primeiro contato para que o senhor chegasse no Brasil? Foi logo depois da minha saída da Chapecoense. Eu iniciei o ano na Chapecoense e depois que eu saí eu fiquei atento a alguns convites que eu recebi, e um dos convites que me chamou muita atenção até pelo desafio era o do Brasil. Eu conversei 2 semanas com o presidente Ricardo, ele me apresentou um projeto interessante onde eu poderia tentar modificar esse paradigma do Brasil, que é um time que só marca, que só dá chutão, que é um time competitivo, além dessa questão da competitividade do Brasil, que é um DNA, né, que é a alma castelhana, a gente queria também implementar uma equipe que tivesse uma boa organização tática em todos os momentos do jogo, rejuvenescer também um pouco a equipe, né? Hoje nós temos vários jogadores jovens incorporados ao nosso elenco e conseguimos fazer isso, né? São 13 rodadas do Campeonato Brasileiro, tivemos um momento importante que foram a invencibilidade de 6 jogos e
E agora a gente está passando por um período de oscilação que vamos tentar recuperar no jogo contra o Juventude na sequência agora. Agora, professor, de tudo isso que o senhor acompanhou nesse período de estada em Pelotas, o que o senhor, eu imagino, claro, o senhor ser uma pessoa ligada ao futebol, sabe que o Brasil de Pelotas, de maneira geral, até por isso que eu citei essa força de torcida, apesar de nesse momento a gente não tem a possibilidade do torcedor dentro de campo, mas é um clube que também está investindo, né, em reformulação de estádio, em uma série de situações também estruturais. Isso fez parte de todo um projeto que lhe foi apresentado? Exato. O estádio, né, que está sendo reformado, também a questão da contratação do Felipe Gil, que é um executivo que também está organizando o Brasil na questão de categoria de base. Hoje nós temos um jogador que é Luiz Henrique, um menino que já está chamando a atenção na Série B do Campeonato Brasileiro, né, tem 2 gols na competição, menino que nasceu em 2001, que é formado na base do Brasil. Mas foi falado, né, que uma equipe do porte do Brasil, ele tem que ter de 40% a 50% de atletas formados, né, na categoria de base. Então o Felipe veio para organizar isso também. Passo a passo a gente está colocando na cabeça da diretoria que é importante também organizar o trabalho na base, organizar um clube no todo, né, ser um clube bem organizado, para que quando conseguir subir de patamar, brigar pelo G4, conseguir um acesso, não ser uma equipe somente que bate e volta, né? Ser uma equipe que ela se consolide dentro do cenário brasileiro, pelo menos naquelas 30 equipes, né? Ser uma equipe importante, até pelo torcedor que tem, o Chavante que é apaixonado, torcedor que nos empurra, mesmo agora não comparecendo no estádio, é um torcedor que nos decepciona a cada jogo, nos passa uma energia muito positiva, e é um torcedor que merece uma equipe bem organizada, uma equipe que brigue pelas primeiras posições. O Brasil enfrenta um problema também em relação à logística, né? A localização, por exemplo, o senhor vai jogar no Nordeste do Brasil, naturalmente tem que pegar um ônibus, vem para Porto Alegre para depois poder embarcar, para chegar no destino, volta a Porto Alegre, depois pega mais ônibus, ou seja, os deslocamentos também pelo Brasil afora, nesse país, continente que a gente vive, acaba sendo um problema que no momento do treinamento tem que entrar como ingrediente, né, desse deslocamento do Brasil. Exato, é uma dificuldade que nós vamos ter, não tem, eu até brinco com os jogadores, né, a distância de Pelotas para Porto Alegre ela não vai diminuir, não tem jeito, né? Então nós já saímos com 7 horas, né, de desvantagem, que são as 3 horas e meia de ir e as 3 horas e meia de volta quando vamos fazer um jogo fora, principalmente no Nordeste ou em outras regiões, né? Agora para Florianópolis, que nós viemos de ônibus, nós tivemos uma viagem de 10 horas, que durou 10 horas, né, para jogar contra o Avaí. E a gente manteve a intensidade da equipe, né, até pela questão da jovialidade, de ser uma equipe muito bem preparada fisicamente pelo Alexandre, que é o preparador, e o Natanael, que é o auxiliar, o controle das cargas, para que a equipe não chegue sobrecarregada no jogo e consiga desenvolver um jogo com bastante intensidade, um jogo equilibrado, um jogo onde a gente tente jogar de igual para igual contra qualquer equipe dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Professor Emerson Maria, eu sei que depende muito o que eu vou lhe perguntar agora das condições de plantel, de daqui a pouco contratações que o clube fez, indicações feitas pelo treinador, mas o senhor tem um esquema tático preferido? A gente sabe que hoje depende muito do adversário, a maneira que vai se posicionar, mas se dependesse apenas da sua vontade, o senhor tem um esquema tático preferido? Eu procuro adaptar a minha equipe dentro da característica dos jogadores que eu tenho. Veja bem, praticamente aqui no Brasil, nenhum treinador ele começa o trabalho do zero, então ele sempre vai pegar um trabalho que foi iniciado por outra pessoa e não tem como às vezes você liberar todos os atletas e trazer os atletas que você indica e montar a equipe, moldar a equipe da maneira que você gosta de jogar. Então às vezes você tem que fazer uma adaptação. No caso específico do Brasil, além da questão de trabalhar no Rio Grande do Sul, trabalhar no Brasil, que tem uma grande torcida que é a Chavante, o que me atraiu foi o fato de eu ter um tempo hábil para eu montar a equipe. Só que foi, infelizmente, atrapalhado pela questão da pandemia, né? Então, nós fomos uma das últimas equipes a retornar às atividades
e aí eu tive que montar a equipe durante a competição. Então, tivemos até um atleta que estreou no último jogo contra a Chapecoense. Temos agora 3 contratações que chegaram, 3 novos atletas, que talvez eles tenham condição de estrear contra a Juventude. Então, eu estou mudando a equipe. Não tem uma questão de tática para jogar, mas eu gosto do modelo de jogo. Então, eu gosto de uma equipe muito bem organizada em todos os momentos, de uma equipe intensa e de uma equipe muito disciplinada taticamente. O senhor acredita que, no começo da nossa conversa, nós colocamos uma situação sobre mudança de maneira de jogar, né? E o senhor até, inclusive, citou isso, né? Que na sua chegada, sua busca pelo seu estilo, pelo seu conceito de futebol, quem sabe quebra algumas barreiras dos últimos anos do Brasil de Pelotas. Isso é lenda ou é uma realidade do DNA de alguns clubes, de uma maneira mais tradicional de se praticar o futebol? O senhor tem visto isso, por exemplo, agora tirando a prova diretamente com o Brasil, né? Não, existe e até pela questão cultural, né, da região. Eu trabalhei em Fortaleza, né, na equipe do Fortaleza, e em Fortaleza você tem que ter uma equipe rápida, uma equipe intensa, uma equipe de bom toque de bola. Eles não admitem uma equipe, porque às vezes tem um mito aqui no Brasil que uma equipe bem organizada, vou dar um exemplo, que é o caso do Corinthians, que foi campeão brasileiro, que é uma equipe que joga na retranca, que é uma equipe que joga fechada. Esse tipo de equipe, ela não é admitida lá em Fortaleza, em algumas regiões, por exemplo, né? Principalmente na questão na região Nordeste. Flamengo tem um modelo de jogo, você vê Palmeiras, São Paulo, tem modelo de jogo estabelecido, né? O Corinthians, com o Tite, com o Mano Menezes, estabeleceu um jogo de muita marcação, de muita organização. Queria aqui exaltar o trabalho que o Roger fez no Grêmio, né? O Roger mudou a maneira do Grêmio jogar. A equipe do Grêmio é uma equipe bastante técnica, né? Então, a equipe do Atlético Mineiro tem que ser o galo doido, né? Então tem que ser uma equipe bastante intensa, que sempre procura o gol. E o Brasil era uma equipe que jogava por uma bola, uma equipe que jogava por bola parada, uma equipe que tinha muita marcação, encaixe individual. E eu não. Eu gosto de uma equipe leve, que toque bem a bola, que marque por zona. Então tivemos algumas dificuldades, mas os atletas estão se adaptando bem e a nossa equipe está crescendo pouco a pouco dentro da competição. A pandemia, o senhor imagina aí, pela sua experiência no futebol, que ela possa afetar ainda de maneira os jogadores, ainda por quanto tempo? Eu falo muito mais no aspecto realmente físico, né? Porque daqui a pouco, num primeiro momento, logo que a pandemia foi deflagrada no Brasil, os atletas estavam impedidos de qualquer tipo de treinamento, né? Aí num segundo ponto, aí os atletas começaram a fazer algum tipo de trabalho, para depois, numa terceira etapa, voltar aos trabalhos também com bola, de movimentação, simulação de situações de jogo. Pela sua experiência, o que o senhor imagina aí que a gente ainda vá ser afetado diretamente na questão, principalmente física, em função da parada da pandemia? Olha, no início da preparação, no início das competições, até não é um dado que eu estou inventando aqui, é um dado estatístico, ocorreram muitas lesões de adutor. Porque no período da pandemia, o que acontecia? Os atletas treinavam em casa e treinavam num espaço muito curto. E então não havia a sessão de chutes, sessão de passes e também de tiros, né, de longa distância. Tiros de 30, de 40, de 50 metros, de alta intensidade. Então ocorreram muitas lesões de adutor. Nós conseguimos controlar bem isso dentro do Brasil de Pelotas, tivemos um número muito pequeno de lesões, né? E agora eu penso que os atletas já estão mais adaptados. Então essa questão de lesão, de pouco tempo de trabalho, ela não pode ser utilizada como muleta. O que eu vejo que está agora atrapalhando as equipes é a questão do pouco espaço de recuperação de um jogo e outro, e até um fato que você mencionou, a proximidade dos jogos, né? Então você joga em Pelotas numa terça-feira e numa sexta-feira tem que jogar em Maceió, né? Então tem essa questão da logística e o pouco tempo de recuperação, pelo fato da CBF ter colocado muitos jogos um em cima do outro, até para que a competição termine, né? Consiga terminar a competição e depois volte o calendário normal, que eu acredito que ano que vem mesmo que vai estabilizar.
Pois é, né? A gente está falando de situações que fogem completamente do seu comando, por exemplo. O senhor faz um planejamento, mas depende de uma resposta que o jogador possa dar, de jogador daqui a pouco foi impactado um pouco mais em função da diferença de um organismo para o outro, e esse próprio deslocamento que a gente falou há pouco, ele acaba entrando no treinamento. Eu lembro do Vanderlei Luxemburgo, quando esteve aqui no Grêmio, aqui no Rio Grande do Sul, e ele dizia o seguinte: não, eu faço o pijama training. Por que ele dizia? Porque o descanso para o jogador, por vezes, ele entrava também nessa rotina dos treinamentos. Às vezes, descansar o jogador em função de uma viagem mais longa acabava também funcionando como treino. Não, exatamente. Só para te dar um exemplo, né, e dar um exemplo aí para o torcedor que está ouvindo agora, o ouvinte que está acompanhando o programa, nós jogamos contra o Confiança, 4h30 da tarde, clima completamente diferente, um gramado pesado, no estádio lá de Aracaju. Fizemos uma viagem onde nós chegamos em Pelotas na quinta-feira por volta de meia-noite. Fizemos o exame do Covid na chegada, né, em Pelotas. Sexta-feira o tempo estava muito ruim em Pelotas, não conseguimos ir para campo, e os atletas que atuaram contra o Confiança Aracaju não fizeram nenhum trabalho no campo. Nós fomos direto para o jogo da Chapecoense, somente com um treino feito, vamos dizer, entre aspas, no audiovisual, né? Teve que mostrar o vídeo dos acertos, dos erros, de como jogava a Chapecoense, fomos para o jogo. Então, só para o ouvinte ter uma ideia de como está sendo essa dificuldade. Não é uma dificuldade exclusiva do Brasil, todas as equipes estão tendo essa dificuldade, e quem se adaptar melhor vai conseguir os resultados e conseguir os objetivos das equipes na competição. Professor Emerson Maria, agora eu lhe pergunto não só pela experiência do Brasil de Pelotas, mas sua experiência já no geral como treinador de futebol. O jogador de futebol, ele está entendendo nos últimos anos que ele precisa ser mais atleta, que não basta ele ser só jogador, que não basta ele ter só a capacidade técnica, ele precisa estar bem com o corpo, ele precisa se cuidar, porque a gente sabe toda a dificuldade, né, que tem daqui a pouco de um menino que está começando, ele passa a receber um salário que muitas vezes nem um médico com 20 anos de profissão consegue ganhar, e aí ele fica famoso, ele fica mais bonito, mais pessoas ficam amigas, entre aspas, dele. É difícil, né, que a gente cobre desse cara que está começando, que ele tem a cabeça já de um profissional, que ele precisa se cuidar. Pela sua experiência no geral, o jogador de futebol está entendendo mais isso? Ele tem sido mais atleta nos últimos anos? Olha, é uma pergunta muito, muito legal, muito interessante, né, para a gente debater. Os atletas, ultimamente, eles estão mais profissionais. Até muitos atletas, muitos jogadores, eles têm equipamentos próprios de fisioterapia que aceleram o processo de recuperação. Mas o que acontece com os mais jovens, que você citou, hoje a preocupação que eu tenho maior é com os mais jovens. Os atletas mais experientes, eles estão até aumentando a questão da longevidade. Eles chegam na faixa de 30, 35 anos jogando em alto nível. Os mais jovens, essa questão do deslumbramento, né? E perfeito que você falou. Você pega um menino que está na categoria de base, que ganha um salário mínimo, ele vem profissional, faz 1, 2 partidas e já passa a ganhar um salário de 20, 30 mil, é empresário que dá carro, é apartamento, é a mulherada que bate em cima deles, né, que cai matando em cima deles. Então esse menino, ele acaba às vezes desfocando um pouco da sua carreira, aproveita aquele momento de fama e esquece que o que faz um atleta ter a longevidade é o sucesso, ele tem a regularidade. Então eu tenho muita preocupação com os jogadores mais jovens, converso muito, procuro orientar bastante, para que eles tenham a consciência que é uma carreira muito curta e que tem que ser, hoje o atleta tem que se preservar, até pela essa questão que foi comentada anteriormente, que é a questão de um jogo em cima do outro, de jogar com intensidade, de jogar com velocidade. Hoje um jogador, ele percorre, um jogador de meio campo, por exemplo, ele tem que percorrer 12 quilômetros no jogo, tem que dar 100 e poucas ações de velocidade, né? Então, se ele não se cuidar, ele não vai ter a performance e, consequentemente, ele vai daqui a pouco se lesionar e não vai ter uma sequência positiva e vai acabar perdendo uma carreira que teria tudo para ser uma carreira brilhante. Eu lembro de palavras do meu amigo Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, Chapinha, né, técnico aí
que trabalhou no Palmeiras, trabalhou no futebol do Japão, em tantos outros clubes, e ele sempre dizia já há alguns anos que o futebol, o que ele mudou é que hoje se corre mais futebol, né? Antigamente teve uma época que se jogava, que a técnica superava tudo. Hoje, daqui a pouco, um atleta que tem até uma limitação técnica, mas ele tem uma boa leitura tática, uma boa entrega de jogo e um bom preparo físico, por muitas vezes ele consegue ir mais longe, às vezes, do que alguns que tenham só técnica, né? Exato. Hoje só a técnica ela não prevalece, né? O atleta ele tem que ter agregado ao seu futebol outras qualidades, né? Qualidade física, a qualidade mental, ser um atleta mentalmente forte, né? Fortalecido, tem o lado cognitivo, ser um jogador inteligente. Hoje nós temos vários atletas que atuam em várias posições, são jogadores versáteis, né? Os jogadores são muito importantes para os treinadores. E eu vejo também, né, uma coisa que nós debatemos muito, que hoje se joga muito pouco futebol, né, aquele futebol de rua que nós jogávamos na nossa época. Você saía, pegava o seu carro e todo lugar que tinha um campinho, a gurizada estava jogando, né, estava jogando bola. Hoje não. Hoje tem outros atrativos e o jogador ele perdeu um pouquinho daquela questão da ousadia, da questão do improviso. Hoje o jogador ele está um pouco mecanizado. Eu tento dar um pouco de liberdade para meus atletas, tento trabalhar essa questão da individualidade, né, da liberdade dentro do possível, para que o jogador ele não perca também aquele requinte técnico, né, que é importante para o futebol, que é o desequilíbrio, né, um jogador tecnicamente, se ele estiver focado, se ele estiver bem fisicamente, ele pode ser muito importante e ser um jogador decisivo dentro do elenco. Professor Emerson Maria, claro que agora a gente vive uma pandemia, mas o senhor conseguiu conhecer a cidade de Pelotas, porque é uma das cidades mais lindas aqui do Rio Grande do Sul, com uma região de praia, embora seja praia de água doce, né? Deu tempo de conhecer as belezas de Pelotas? Não deu tempo, não. Não deu tempo, não. A nossa rotina é Estádio Bento Freitas, o Arena Marine, onde nós treinamos, estádio, apartamento, viagem. E não teve tempo ainda para que eu pudesse conhecer a cidade de Pelotas, né? Mas quero agradecer aqui o povo de Pelotas que me recebeu de braço aberto, a torcida Chavante que tem dado muito incentivo para o nosso trabalho e espero retribuir colocando o Brasil no lugar que ele merece. O senhor, quando vai em algum local, tipo um posto de combustível, um supermercado, uma farmácia, o torcedor, pelo menos antigamente se fazia muito isso em Pelotas, o torcedor gostava da resenha, como a gente diz. O senhor é muito parado para falar sobre o Brasil, por vezes até para ser cobrado, ser elogiado? Olha, por essa questão da pandemia, esse contato com o torcedor ele ficou um pouco mais... Ficou difícil desse contato, né? As pessoas estão se preservando um pouco mais. Como eu te falei aqui, pouco sai mesmo, né? Somente para... Estou morando sozinho lá em Pelotas, né? Minha família, eu tenho uma filha chama Érica, minha esposa Eliane, que mora em Florianópolis, então eu pouco saio, né? Alimentação, a gente faz no restaurante lá do clube, então eu tenho esse pouco contato com o torcedor. Mas as poucas vezes que eu tive contato com o torcedor, eu pude sentir o calor, pude sentir o incentivo, e como torcedor do Brasil, ele é apaixonado pelo clube. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande, e estou muito focado, muito concentrado para que o Brasil possa fazer uma excelente temporada e consiga os objetivos. Professor Emerson Maria, lhe agradecer a gentileza do contato conosco aqui no Resenha da Rádio Bandeirantes, lhe desejar aí muito trabalho, né? Porque a gente deseja sorte, mas a sorte ela precisa vir acompanhada de muito trabalho, né? Quem não trabalha muito acaba não tendo sorte. Então, muito trabalho para o senhor aí, muita saúde e que a gente possa continuar conversando mais vezes e podendo conhecer mais detalhes sobre esse seu trabalho dentro do Brasil de Pelotas aí. Eu que agradeço e a sorte, ela nada mais é do que o encontro da oportunidade com a competência, né? Exato. Então, nós temos que ter a competência de trabalhar, ter a leitura, ter o sangue frio, passar pelas as oscilações com tranquilidade, não se entusiasmar quando tiver um momento bom na competição e sempre manter o equilíbrio, né? Como comandante da equipe. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade e desejo sucesso para os gaúchos, né? Na competição da Série B e que talvez os dois, né? Possam elevar ainda cada vez mais o nome do Rio Grande do Sul dentro do cenário do futebol brasileiro. Muito obrigado mesmo, tá? Fica com Deus aí, um grande abraço.
Muito obrigado, professor Emerson Maria, e sorte aí para o nosso Brasil de Pelotas na sequência da Série B. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta eu converso com o Pintado, técnico do outro gaúcho na Série B, que é o Juventude. Lembrando, dá tempo de você gelar sua skin aí. Skin leve e saborosa, beba com moderação.